Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos hoje a alegria de celebrar a festa do apóstolo São Mateus. Seu nome hebraico significa dom de Deus, mas na Sagrada Escritura ele é também identificado como o publicano, isto é, era um pecador público, era alguém, meus santos, a quem não se olhava com agrado, porque além dele lidar com o dinheiro impuro, porque na mentalidade do povo judeu, o dinheiro dos pagãos, por terem origem pagã, era um dinheiro impuro, e além disso, ele extorquia, acabava tirando além da conta dos impostos que ele repassava para os romanos, porque parte daquilo que ele retirava ficava com ele. Então era uma pessoa malquista, era uma pessoa vista com maus olhos, era um pecador. É tanto que na Sagrada Escritura, vocês podem pegar as passagens que fazem referência aos publicanos, aos cobradores de impostos, e vocês vão encontrar sempre eles acompanhados com outras pessoas de má vida. Em Mateus 9 e em Lucas 15, publicanos e pecadores. Em Mateus 5, em Mateus 21, publicanos e prostitutas. Em Mateus 5, eles são chamados de mesquinhos, porque eles só amam os que os amam. Em Lucas 19, fala a respeito de Zaqueu, aquele publicano que tinha defraudado outras pessoas. E em Lucas 18, que fala de publicanos, ladrões, injustos e adúlteros. Então, para que vocês vejam aqui qual era a imagem que se tinha de um cobrador de impostos. E Jesus, meus santos, diz, eu aqui faço referência a uma catequese do Papa Bento XVI, hoje Papa Emérito, no dia 30 de agosto de 2006, e ele diz assim: Jesus não exclui ninguém da sua amizade. É interessante, meus santos, nós não faríamos isso. Nós normalmente, nós procuramos, e quantas vezes os nossos pais isso nos aconselham, isto é, meu filho, não sei se vocês conhecem essa expressão, quem anda com porcos, farelos come. Isto é, se você anda com gente de má vida, você acaba fazendo as mesmas coisas que eles fazem, e de alguma maneira os nossos pais estão corretos, porque nós nos deixamos levar pelos maus exemplos, mas com Deus isso é diferente, de modo que Ele procura as pessoas de má vida para transformar-lhes o coração. Ele oferece a sua amizade a todos. Ele oferece, ele deseja entrar nos corações mais feios, mais pecadores, para tornar os corações mais bonitos e mais santos. Ele deseja tocar, ele deseja se aproximar das almas mais tíbias, mais desanimadas, para fazê-las fervorosas, cheias do ânimo do Espírito de Deus. Ele deseja se aproximar daqueles que não são, para confundir aqueles que se acham ser, que se pensam importantes. Então é a grandeza misericordiosa de Deus. Pois bem, ele então diz a palavra que ele olha para Mateus ali no seu pecado. Um outro ponto aqui interessante, meus santos, ele chama Mateus no pecado. Ele estava ali exercendo o seu ofício pecaminoso. Ele estava ali tirando o dinheiro de muitas pessoas. E Deus olha para ele e vê não apenas o que ele é, mas o que ele será, se ele for generoso e corresponder com a graça. Meus irmãos,
É interessante que vamos dar mais um passo. Deus, Jesus Cristo, não apenas olha para Mateus no seu pecado, e no seu pecado o chama, mas Deus olha para ele quando Mateus, não olhava para Deus. Mateus não pediu: Senhor, olha para mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele não disse isso. Ele não disse: Senhor, se quiseres, podes. Ele não disse isso. Ele não gritou por Deus. Ele estava ali, talvez muito satisfeito no seu pecado. Ele estava ali desprovido daquela sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens da terra pelos bens celestes. Ele estava ali longe disso. O que ele queria era o quê? Progredir no seu ofício pecaminoso. E Deus misericordiosamente olha para ele. Meus santos, este exemplo claro e explícito, ele apenas quer demonstrar a atitude de sempre de Deus conosco. Deus é assim, Deus é gracioso conosco. Isso é a graça de Deus. Deus que por pura graça se derrama em nós e nos chama quando nós não pensamos nele. Vai ao nosso encontro quando nós lhe viramos as costas. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela diz de uma outra maneira, como entre os santos não existe inveja nem ciúme, então eu posso dizer, Santa Teresinha diz, a meu ver, de uma maneira mais bonita do que São Paulo, e São Paulo não vai ficar enciumado de eu dizer isso. Santa Teresinha, vamos ver se vocês vão recordar a que passagem de São Paulo eu estou me referindo com esta frase de Santa Teresinha. Ela diz assim: Deus nos faz desejar a santidade para depois realizá-la. Então, primeiramente, é Deus quem sempre toma a iniciativa. Então Ele faz com que os desejos grandes e os desejos santos brotem do nosso coração. Quer dizer, é a graça dele que faz, para depois Ele mesmo realizar. Ele mesmo nos conceder aquilo que Ele nos ensinou a desejar. A que frase eu estou me referindo de São Paulo? Deus opera em nós o querer e o fazer. É tudo ação da graça de Deus. Então, é essa iniciativa de Deus no chamado de Mateus, que não estava nem aí para Deus, é apenas uma forma explícita daquilo que acontece conosco, com todos nós. Isto é, quando nós estávamos, Deus nos amou quando ainda éramos pecadores, quando nós estávamos longe dEle, Ele misericordiosamente nos chamou e nos agraciou. Olhou para nós de maneira graciosa para nos conceder a sua graça e a sua misericórdia. Isso, meus santos, deve encher o nosso coração de entusiasmo. Isso deve encher o nosso coração de confiança. Deve encher o nosso coração de confiança se você estiver no caminho bom. Saiba, no caminho santo, saiba, isto é vontade de Deus e a vontade de Deus é para sempre. Deus fará você crescer em santidade. Se você for generoso e corresponder, isso só crescerá cada vez mais na sua alma. E se você estiver no pecado, na tibieza, no desânimo, na frieza espiritual, saiba, meu santo, minha santa, que Deus misericordiosamente, não obstante a sua pequenez, a sua frieza e o seu pecado, Ele quer ser seu amigo. Ele quer morar no seu coração. E por mais que você diga, mas padre, eu não valho nada. Eu digo, meu santo, Mateus também não valia nada. E Deus fez dele um homem grande, um homem de grande valor. Porque eu vim não para os sadios, mas para os doentes. São os doentes que precisam de médico e não os sadios. Então isso deve celebrar São Mateus, é um canto de louvor à misericórdia de Deus. Celebrar a misericórdia de Deus é receber uma brisa de confiança e de esperança, de esperar em Deus, de esperar em sua graça
e pedir a Deus que Ele nos conceda a graça de nós desejarmos cada vez mais a santidade, para que Ele mesmo a realize em nós. Não é isso que nossa santinha disse, né? Santa Teresinha, que Deus nos inspira a santidade para depois realizá-la em nós. Deus nos inspira desejos grandes e desejos santos, para que depois Ele mesmo realize aqueles desejos grandes e aqueles desejos santos na nossa vida. Pois bem, hoje na festa de São Mateus, pedindo a intercessão dele, pedindo a intercessão de Santa Teresinha, pedindo a intercessão de São Paulo, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, porque hoje é sábado, nós sempre voltamos os nossos olhos com carinho maior para a Virgem Maria no sábado, pedir sob a intercessão de todos eles a graça de nós desejarmos a santidade, a generosidade, a radicalidade na entrega a Deus, para que Deus encontre espaço para realizar esta graça que Ele mesmo quer fazer. Pois bem, e foi assim, meus santos. Então estava ali Mateus, no seu pecado, sentado, esquecido de Deus. Deus misericordiosamente o chama e diz a palavra que imediatamente, versículo 9, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse: segue-me. E ele se levantou, e em Marcos, e ele imediatamente se levantou e seguiu a Jesus. Aqui, meus santos, é um outro ensinamento para nós. Nós precisamos fazer imediatamente aquilo que Deus nos pede. Tenho certeza, meus santos, tenho certeza, porque com o passar do tempo a gente vai conhecendo um pouco da alma humana e da luta que existe no coração do homem. Tenho certeza que aqui, nesta igreja, hoje, neste dia 21 de setembro de 2019, existem aqui algumas pessoas que se sentem chamadas por Deus para fazer algo, para entregar algo, para deixar algo, e ficam resistindo à vontade de Deus, dizendo: amanhã, Senhor, amanhã eu mudo isto na minha vida. Amanhã, Senhor, amanhã eu irei melhorar a minha vida de oração. Amanhã, Senhor, amanhã eu vou romper com aquele pecado. Depois, Senhor, depois. Quando São Mateus é sinal de quê? Dessa imediatez. Imediatamente ele se levantou e seguiu, sabendo que se levantar e seguir era deixar tudo aquilo que não se adequava com esse novo chamado. Mateus sabia, meus santos, que levantar-se da coletoria de impostos era romper com a vida velha, que aquela amizade com nosso Senhor iria de alguma maneira trazer para ele algumas renúncias e algumas perdas, mas ó bendita prontidão e bendito desapego de Mateus, que prontamente se levantou e seguiu nosso Senhor. Meus irmãos, é uma prontidão que deve ser suplicada a Deus. Senhor, concede-me a graça de fazer a Tua vontade e fazê-la agora, não apenas hoje à noite, não apenas hoje à tarde, de fazê-la agora, porque, meus santos, fazendo novamente no dia de São Mateus, e repito, ainda bem que os santos não são ciumentos nem invejosos. São Mateus não vai ficar com ciúme de eu falar tanto de Santa Teresinha no dia dele. Como diz Santa Teresinha, eu tenho apenas agora para amar a Deus. Agora. Eu não sei se o amanhã me será dado. Eu não sei se eu terei o depois. Eu não sei se daqui a pouco eu não vou cair dura aqui, puf, morreu. Sim, eu sei que vocês podem achar isso, mas, meus santos, quantas pessoas eu vou visitar nesses meus anos de ministério, converso com a pessoa,
e no outro dia faleceu. Meus santos, eu sei que é um dito popular tão usado, mas ele é muito verdadeiro. Para morrer, basta que estejamos vivos. Não tenhamos a ilusão que só os idosos morrem. Não tenhamos a ilusão que só os doentes nos leitos de hospital morrem. Todos podemos morrer, basta que vivos estejamos. Ora, se é assim, eu quero fazer isso que Deus me pede hoje, agora, prontamente, o quanto antes. É pedir a São Mateus esta graça que foi tão abundante no seu coração, para que nós também possamos dar esse presente a nosso Senhor. Meus irmãos, se nós pudéssemos ir no céu, nós poderemos, mas se nós hoje pudéssemos ver a alegria que Mateus deu ao coração de Deus, o quanto Jesus ficou feliz quando olhou para aquele homem enredado no pecado e disse: vem, segue-me. E ele prontamente deixou as suas moedas, deixou a sua banca, deixou o seu dinheiro e seguiu o nosso Senhor. Que alegria ele deu ao nosso Senhor. Esta alegria que ele deu ao nosso Senhor, nós também podemos dar. Este presente que Mateus deu a nosso Senhor, nós também podemos dar. Isto é, de prontamente seguir nosso Senhor, com generosidade seguir nosso Senhor, com grandeza de coração seguir nosso Senhor, fazer a vontade dEle. Peçamos que nós hoje, nesta Santa Missa, dentre outras graças que possamos suplicar, supliquemos a Deus a graça de dar a Ele este presente. Senhor, eu quero te seguir com generosidade, alegria no coração. Quando se faz algo com generosidade, não se faz com cara amarrada, né? Quando a gente dá um presente com generosidade, a gente não dá, tome. Não, a gente dá o presente com cara bonita, porque é um presente generoso. Pois bem, primeiro, dá a Deus com generosidade. Segundo, dar a Deus com prontidão. Ele está me pedindo, eu quero dar a Ele agora, eu quero me dar a Ele agora, com generosidade, com prontidão, e dar a Ele com todo o meu coração, dar a Ele tudo aquilo que Ele me pede, não apenas um pouquinho. Eu percebo que Deus me pede 3 coisas, eu darei a Ele 2, já está bom. Não, eu darei a Ele as 3. Ele tem me pedido essas 3 coisas. Pois bem, essas 3 coisas, com coração generoso e com prontidão, eu quero a Ele oferecer, para que assim como Mateus deu tanta alegria a Deus com a sua conversão, eu também, com a minha renúncia e a minha entrega, eu posso lhe dar uma alegria semelhante. Que São Mateus interceda por nós, que Nossa Senhora interceda por nós, que São Paulo e Santa Teresinha interceda por nós, que o Arcanjo Miguel interceda por nós, que os nossos santos, os amigos de Deus, os nossos santos de devoção, intercedam por nós, para que nós, na nossa vida hoje, demos este presente de alegria ao nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.